ao Senhor. Pai, nós estamos diante da mesa, nós vamos comer, nós vamos receber o alimento que o Senhor deu na mão do teu servo. Agora nós vamos dar graças. Obrigado pelo alimento que vamos receber, o qual fará bem ao nosso estômago espiritual. Obrigado pelo mensageiro, nós o abençoamos em nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor por todo sempre. Eu confesso para os irmãos que eu vou ter que virar à direita em tudo que eu preparei. Somente à direita. Porque o Senhor me deu essa mensagem, mas aqui Ele pediu para me virar um pouquinho à direita. Amém? Amém. É o Espírito Santo que dá a palavra, amém? Amém. Vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 7. Enquanto os irmãos procuram, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade e ao meu pastor pela oportunidade e a visão que Deus deu para ele do meu ministério, de poder estar levando a palavra. Isso é uma oportunidade que Deus está me dando e eu pretendo aproveitá-la. Lucas capítulo 15, versículo 7. Amém? Está escrito assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Podeis assentar no nome de Jesus. Irmãos, essa palavra, quando eu estava preparando para trazer essa palavra, antes de eu ganhar a oportunidade, eu confesso aos irmãos que eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Eu confesso que todas as vezes que eu vim aqui, o Senhor ele me deu algo diferente nesse lugar. Eu sinto que vocês que estão aqui são privilegiados pela unção que Deus derrama nesse lugar. Eu lembro que um dia, na realidade, tudo começou nas lives, quando eu comecei a participar das lives com os irmãos aqui de Marlboro. E lá foi onde eu ganhei a primeira oportunidade para poder pregar a palavra de Deus. E Deus me usou lá e os irmãos falaram comigo: John, você tem um dom da palavra, você é um pregador. Então eu fui muito abençoado ali nas lives com os irmãos de Marlboro. A segunda vez também eu me lembro que eu cheguei por aquela porta ali, com o coração partido pelo meio, depressivo, chateado com coisas que haviam acontecido na minha vida. E eu estava preso e eu reclamava muito. Eu falava: Senhor, por que minha vida espiritual não anda? E naquele dia eu entrei por aquela porta ali e o Espírito Santo falou no meu coração: Senhor, hoje eu tenho um encontro marcado com você neste lugar. E eu lembro que eu esperei o culto inteiro para que alguém viesse até mim e colocasse as mãos sobre mim para que eu recebesse algo. Mas não, o Espírito Santo falou comigo assim: eu vou usar você para te libertar nessa noite. E eu me lembro que eu estava aqui no cantinho, aqui era um culto de Santa Ceia, e eu estava aqui, eu me enjoelhei aqui, e comecei a orar, e Deus falou comigo assim: desce e tira as correntes que estão nos seus pés. E eu desci, irmãos, e eu abaixei, e eu tirei toda a corrente que estava no meu pé, e eu comecei, eu não sei se algum irmão lembra, mas eu estava ali no canto, e eu abaixava, e eu tirava as correntes que estavam no meu pé, e eu saí daqui abençoado. E aí a terceira vez também foi quando o pastor Roberto da África veio aqui. E eu lembro que eu saí de Summerville e eu vinha no carro orando. E eu vinha chorando e falando com Deus muitas coisas, muitos sonhos, muitas coisas que eu queria fazer. E aí eu cheguei aqui, o pastor Roberto estava falando do projeto da África. E Deus falou comigo assim: você vai abençoar essa obra. E aí Deus me usou, nós conseguimos abençoar ali, foi uma bênção. E aí, meses depois, eu passei por uma cirurgia, e a cirurgia foi uma bênção.
e o meu patrão cuidou de mim na questão financeira, me deu muito mais do que eu merecia, e Deus supriu tudo aquilo. Eu falei assim, tudo isso aconteceu e Deus usou a unção de Marlboro para me abençoar. Então, bem antes do pastor me dar a oportunidade, eu já orava, porque eu sabia, eu falei assim, um dia eu vou pregar naquele lugar, e eu vou falar dessas coisas, eu vou testemunhar a fé dos irmãos, para os irmãos saberem que há um poder neste lugar, uma graça, há algo diferente aqui, amém? E aí eu discutindo isso nas minhas orações, eu falando sobre essas coisas, eu orando, falando, Senhor, me dá uma mensagem para pegar em Marlboro quando chegar o dia, bem antes do pastor me dar a oportunidade, eu orando e perseverando, e aí o pastor me manda a mensagem, fala, você está com a oportunidade. Na hora eu pensei, agora é a hora de eu pregar a mensagem. Mas aí o coração da gente, a alma da gente, ela fala muito. E a gente tem que, às vezes, segurar a alma e entender que o principal é a vontade do Senhor, é aquilo que o Senhor quer fazer, e não o que o seu coração, por mais que o desejo é bom, por mais que a vontade que você tem de abençoar a vida das pessoas é boa, mas o que importa é a vontade do Senhor. E aí eu orando, eu falando, Senhor, eu quero celebrar com os irmãos, eu quero sentir uma alegria, e fui discutindo e fui orando aquilo, o Senhor falou comigo assim, tudo bem, eu vou realizar o desejo do seu coração, mas você vai celebrar o que eu te mandar. E eu falei, muito bem, Senhor, amém. E o Senhor falou no meu coração assim, celebre o arrependimento. E aí eu falei, celebrar o arrependimento, sim. Aí eu falei, mas Senhor, arrependimento. Ele falou assim, eu vou te dar uma mensagem que você vai conseguir colocar no coração do povo o que é realmente o arrependimento. Então o título dessa mensagem é Celebrando o Arrependimento. E o arrependimento, ele não é uma palavra simples. O arrependimento, ele não é um simples ato de pedir desculpa. Você pede desculpa, não acontece nada. Às vezes você fala assim, irmão, me perdoa, porque lá você acha que se arrependeu, mas de qual arrependimento estamos falando? De que tipo de arrependimento? Qual é o arrependimento que o Senhor nos dá a oportunidade? Eu acredito que o arrependimento, ele é um presente de Deus para a humanidade. O arrependimento, ele não é uma coisa simples. Através do arrependimento, casamentos são restaurados. Através de arrependimento, vidas são restauradas. Através de arrependimento, a salvação é alcançada. Mas às vezes a gente trata o arrependimento como uma coisa simples, uma coisa qualquer. E aí você chega num culto como esse, ameaçado de imigração, e é onde eu vou virar um pouco aqui da mensagem. Se você soubesse o que é o arrependimento, sabe o que você ia fazer? Você ia celebrar ele. Você ia rir da cara, rir do medo. Você ia olhar diante do medo e ia rir, sabe por quê, irmãos? Porque uma das coisas que eu gostaria que o Senhor fizesse com você e comigo aqui nessa noite, é que o Senhor fizesse você se lembrar de onde Ele te tirou. Do dia que você se arrependeu dos seus pecados. E você lembra que não foi um dia comum. Deixa eu te contar um pouco do que é o arrependimento. O dia que você se arrependeu, o Senhor te perdoou. E o dia que o Senhor te perdoou, a salvação entrou na sua casa. O dia que você se arrependeu, aconteceu uma movimentação no mundo espiritual. O Senhor te perdoou. E Ele derramou o Espírito Santo em você. E se você tem um Espírito Santo, não é suposto você ter medo de nada. Então agora eu vejo por que o Senhor me deu essa mensagem. Para você saber que você já enfrentou desafios piores do que esse que você está enfrentando agora. Basta lembrar do dia que você se arrependeu dos seus pecados. Basta olhar para trás e você vai celebrar. Mas eu sinto que os irmãos não estão celebrando muito. Porque se você celebrasse com vontade mesmo, você já tinha levantado, já tinha ficado até de pé. O dia que você se arrependeu dos seus pecados foi um dia inédito para a sua história. O dia que você se arrependeu dos seus pecados foi um dia em que a porta se abriu lá no céu para você. E é necessário você se arrepender, porque se você não se arrepende, você não alcança a salvação. Mas eu louvo a Deus, porque cada um de nós que estamos aqui hoje, é porque nos arrependemos. Nós arrependemos e nós não podemos, de maneira nenhuma, nós não podemos perder a confiança. Irmãos,
eu vou falar um pouco de mim. Minha mãe morreu eu tinha 9 anos de idade. Pensa comigo, 9 anos de idade, com 13 eu comecei a usar drogas. Com 13 anos, irmãos, usando droga, saí da escola, comecei a viver uma vida miserável. Meu pai afundado na bebida, com depressão por causa da morte da minha mãe. Meus irmãos espalhados, cada um com um. Porque meus tios teve que pegar meus irmãos para cuidar. E aí, um belo dia, eu sentado numa janela, Evaldo Alves da Paixão, nunca vou esquecer esse cara. Chegou perto de mim e falou comigo assim: você não tem vontade de parar com isso? Eu falei: eu queria estar no seu lugar, ministrando a palavra de Deus. E ele começou a chorar, e ele soluçava, e ele falava assim: por que Deus não faz? E ele falou assim: eu vou orar por você. A partir de hoje eu não esqueço. 30 dias eu aceitei Jesus. Então não tem como eu olhar para uma vida desgraçada, miserável que eu tinha, encontrar o arrependimento, encontrar Jesus, ser liberto, estar na América, ter condições financeiras, estar aqui ministrando a palavra de Deus e deixar o medo me enfrentar. Não tem como. É impossível. Você está entendendo? Eu tenho que olhar para esse tipo de dia e falar assim: eu não tenho medo de nada. Não tem como. Você vai sair daqui corajoso, vai trabalhar amanhã, em nome de Jesus. Esse medo vai embora hoje. É só lembrar do dia que Deus encontrou você no caminho. E esse medo vai embora, porque desafio maior você já enfrentou, amém? Agora eu vou entrar na mensagem. Eita glória! Eu sabia que Deus ia fazer algo. Há um poder aqui, irmãos. Eu celebro esse poder que há nessa igreja. Eu glorifico o nome do Senhor por esse lugar. Quando fala de arrependimento, quando a gente entra nessa palavra, a gente tem que falar de poder. Porque arrependimento é poder de Deus. E quando fala de arrependimento, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Olha que interessante. O que tem a ver isso com arrependimento? O que tem a ver uma profecia de Isaías com arrependimento? Olha como as coisas se encaixam. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha como as coisas se encaixam. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. Lá em Isaías, o profeta está dizendo: preparai o caminho para o Senhor. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E em Mateus ele está dizendo assim: arrependei-vos. Há um mistério aqui. O arrependimento ele é tão poderoso que ele vem antes do Senhor Jesus. O arrependimento ele é tão poderoso que ele vem abrindo o caminho para o Senhor. O arrependimento, irmão, não é uma coisa simples. O arrependimento ele tem o poder de preparar o caminho para o nosso rei. Se eu encontrar, não tem isso na Bíblia, mas se eu imaginar o arrependimento no céu, ele vai ser mais ou menos assim: no dia triunfante, Jesus vindo com toda a glória e uma comitiva de anjos limpando e preparando o caminho. Se nós trocarmos essa palavra arrependimento e levar para o mundo espiritual, eu vou encontrar um monte de anjo batalhando, limpando o caminho para o Senhor. Eu vou encontrar uma limpeza, um preparamento. Eu não sei, vamos imaginar aqui como que faz uma rua, né? Primeiro eles fazem a gente cava para passar os canos, para drenar a água que vai chover. Depois eles aterram, né? Faz ali as bocas de lobo, que a gente chama no Brasil. Depois faz o meio-fio, não é? Prepara a rua, não é verdade? No mundo espiritual, acredito que os anjos que
que se conectam com arrependimento, eles trabalham dessa forma para o Senhor, preparando o caminho para o Senhor. E o arrependimento, ele é tão poderoso, pastor, que Jesus vem depois do arrependimento, faz o que tem que fazer, volta e deixa o arrependimento. E Jesus fala assim: eu vou, mas vou preparar um lugar. E também enviarei o Consolador. E se a gente observar bem, e eu vou chegar lá mais à frente nessa mensagem, o Consolador também depende do Espírito Santo. O arrependimento também depende do Espírito Santo, do Consolador. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, é impossível Deus trabalhar em você. É necessário arrepender. Mas o arrependimento, ele não é uma palavra comum. Pare de tratar o arrependimento como uma coisa simples. Não tem nada de simples no arrependimento. Aliás, o arrependimento, ele é muito complexo. A você que quer ser batizado pelo Espírito Santo, a você que quer um dom de cura, você que quer um dom de pregar ou de qualquer coisa, você que busca algo da parte do Senhor, eu indico a você a estudar o arrependimento. Porque se tem uma coisa que te bloqueia no mundo espiritual, é você ter algo, uma conta para pagar. Mas se você arrepender, no mundo espiritual, quando você se arrepende, é como se a luz iluminasse a sua vida. O Espírito Santo passa a agir como? A partir do momento que você arrepende. A partir do momento que você entende. Jesus, ele te perdoa. E aí, meu amado, o sangue de Jesus te justifica. E aí, depois que o sangue justifica, sabe o que acontece? Acusação nenhuma contra você mais. Acabou. E aí, se você estiver esperando aqui uma coisa, um dom ou qualquer vitória da parte de Deus, o que acontece? Está liberado para chegar. Amém? Irmãos, pulando para o próximo tópico aqui, é tremendo o que Deus está fazendo aqui. Eu sinto a presença de Deus. Eu quero pular para o próximo tópico, mas eu sinto que Deus está falando comigo para continuar aqui. O arrependimento, irmãos, ele abre porta que você jamais imaginou que ia abrir. É algo diferente. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, a gente quando olha o livro de Atos, a gente foca muito, e não é pecado nenhum, aliás, é muito bom, a gente foca muito na descida do Espírito Santo. E aí a Bíblia vai dizer que o povo estava reunido, e o Espírito Santo desceu. Olha que interessante. O povo reunido, o Espírito Santo desceu, e eles receberam língua repartida como que de fogo. E ali naquele dia, a Bíblia vai dizer que tinha gente de todas as nações, tinha gente de todos os povos, tinha gente de todo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa que eu contei um pouco, talvez eu contei errado, mas tinha cerca de 17 nações diferentes. E aí, cada um vai dizer assim: o que esses homens estão falando, cada um em nossa língua? O que aconteceu? Mas eu não quero falar dessas coisas. Eu quero dizer que a multidão começa a se questionar, e a multidão começa a indagar, e até acusa e fala: estão embriagados. E aí aparece Pedro. Olha onde eu quero chegar, irmão, não perdi o rumo da mensagem. E Pedro começa a ministrar sobre eles. E Pedro
levanta a voz e disse: irmãos, o que aconteceu aqui foi o que foi profetizado pelo profeta Joel, acerca do Espírito Santo. E o Espírito que está em Pedro, que é o Espírito Santo, começa a ministrar e começa a pregar para aquele povo. E o que me chama a atenção nesse texto, além de muitas coisas, porque esse texto é muito complexo, é que a Bíblia relata que o Espírito Santo deu línguas repartidas, como que de fogo, para cada um falar segundo a língua de mais de 17 nações diferentes que estavam naquele lugar. Mas tem um mistério que quando Pedro fala, é um que está falando para 17 nações, e as 17 nações entendem o que Pedro fala. Olha que mistério. Como assim que um cara fala? Imagina, irmão, ter aqui americano, ter aqui hispano, ter aqui português, turco, mais de 17 nações. Eu aqui pregando e todo mundo entendendo. Há um mistério aí. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar do arrependimento. Porque com esse poder tremendo de até ter tradutor no meio da conversa, de ter alguém interpretando as línguas, do poder ser derramado. E Pedro podia estar pregando sobre isso. Pedro podia estar com um pedaço de pano do dia em que Jesus morreu e está falando com os irmãos assim: passa aqui, quem encostar nessa roupa que suja do sangue do Senhor vai ser curado. Pedro podia estar falando isso, mas não. Pedro podia estar falando sobre várias coisas. Eu vou encurtar aqui, porque eu quero ser bem breve. Pedro podia estar falando sobre várias e várias coisas, mas sabe o que Pedro fala? Eu vou ler. E disse Pedro: arrependei-vos. Pedro estava sob o poder do Espírito Santo e tinha pouco tempo que Jesus havia morrido. Eles tinham talvez até roupa de Jesus para passar no povo, copo em que Jesus bebeu para o povo beber, onde Jesus deu o cálice. Tinha vários objetos materiais para Pedro usar e falar assim: o Senhor bebeu aqui, porque as pessoas gostam disso. Mas não, sabe o que Pedro fez? Ele disse: arrependei-vos. Jesus subiu no céu, deixou o Espírito Santo, mas não tirou o arrependimento. Por quê? Alguém já parou para pensar por que Jesus não tirou o arrependimento? Por que milhares de anos o Senhor ainda fala sobre o arrependimento? Por que o arrependimento é tão importante? Você já parou para pensar? É tremendo essa mensagem. Essa mensagem, ela é a porta para você receber o que você precisa nessa noite. Mas é necessário arrepender. Onde você precisa arrepender? Se ninguém aqui tiver nada, eu me arrependo aqui nessa noite. Porque eu quero sair daqui com as mãos cheias daquilo que o Senhor preparou para mim. E eu tenho certeza que é uma noite o qual o Senhor quer revelar e celebrar este dia. Mas é necessário arrepender. Eu vou encontrar aqui, no segundo tópico, já pulando, a Bíblia vai dizer sobre os frutos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Qual é esse fruto? Quais são? Que tipo de fruto é esse? Produzis, é Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu quero usar uma passagem na Bíblia para ilustrar isso que chama fruto de arrependimento. O fruto do arrependimento, ele não é demonstrado no falar. O fruto do arrependimento, ele não é demonstrado com ações que não condiz com aquilo que o Senhor agrada. O fruto do arrependimento, eu vou usar uma passagem na Bíblia muito conhecida, que é sobre Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos. Um homem que para Israel, que para aquele povo, era a escória da escória. Era o traidor do povo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava a caminho de Jericó. E Zaqueu, ele percebeu que Jesus estava vindo. E ele falou assim: eu preciso encontrar
com esse homem. Eu preciso encontrar com ele. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu era pequeno, era um homem baixo. Ele não se destacava muito perante a multidão. O que ele fez? Ele subiu numa figueira. Ele subiu numa árvore. E aí, a Bíblia conta que ele na árvore, Jesus vem passando, e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce daí. Amados, há um mistério aqui. Esse desce daí não é um desce daí. É um negócio assim: sai de onde você está. Vem para mim. Jesus está dizendo para você: sai de onde você está e vem para mim. É interessante, porque muitas pessoas usam esse tipo de mensagem, não é errado nenhum, é outra revelação da mensagem, mas a revelação que Deus me deu é que Zaqueu estava movimentando para o lado de Jesus. Da onde ele estava, Jesus está chamando: Zaqueu, desce daí, vem. E Jesus está falando com você: desce daí. O que você está fazendo aí, nesse lugar de medo, nesse lugar que não traz nada para você, a não ser desespero? Sai daí. E a Bíblia conta que Zaqueu desceu. Alguns falam que ele até pulou. E aí ele encontra com Jesus, e aí começa a batalha no mundo espiritual. Porque a Bíblia conta que quando Zaqueu desce, Jesus fala com ele: Zaqueu, hoje me convém que eu vá na sua casa. E aí Zaqueu, ele fica alegre, ele se empolga, e aí é basicamente o que acontece com nós. Quando a gente percebe que Jesus está com a gente, e Deus dá uma palavra de confiança, como deu aqui até agora e tem dado, quando Deus faz com que você se lembre de onde você saiu, para te dar confiança, aí sabe o que acontece? Vem os acusadores. E aí a Bíblia vai dizer que o povo começa a falar e fala assim: se ele soubesse quem Zaqueu era, esse homem pecador. Aqui o povo que está acusando aqui, irmão, nos dias de hoje, sabe o que é? Esse povo que fica falando coisa no seu ouvido e você fica escutando. Para com isso não vai, sai daí, desce daí. Vai para Jesus. E aí, irmãos, Zaqueu vem, e aí Jesus entra na casa de Zaqueu. E o povo fica lá fora, porque era uma multidão, então não entraram. E o povo fica lá fora murmurando. Só que a Bíblia conta que Zaqueu se arrependeu. Quando Zaqueu se arrepende, irmão, Zaqueu está no processo. Ele ainda não tinha feito nada. Estava um monte de murmurador lá fora. Deixa eu te contar uma coisa: você está no processo, os murmuradores estão falando, deixa falar. Deixa para lá, esquece os murmuradores. Tenha foco em Jesus, presta atenção na cruz. Alguma coisa vai acontecer naquela atmosfera, você não vê, mas os anjos do Senhor estão trabalhando. Zaqueu estava calado, eu acho que com os olhos regalados para o lado de Jesus, e Jesus também com o olho arregalado para o lado dele, a multidão falando, e de repente, Zaqueu fala assim: Senhor. Ele fala assim: Senhor, vou dar metade do que eu tenho para os pobres, do nada. E Jesus olha para ele sim, ele fala assim: e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Percebe aí o arrependimento? Vocês estão vendo aí o que acontece com o arrependimento? O arrependimento é tremendo. O arrependimento, enquanto o povo está atacando, os inimigos estão atacando, o arrependimento está trabalhando na frente de Jesus. E você sabe por que eu afirmo isso? Que o arrependimento ele trabalha na frente. Porque na hora que Zaqueu arrepende e fala: Senhor, vou dar metade para os pobres, e tudo quanto eu roubei vou restituir 4 vezes mais. Jesus fala assim: hoje entrou salvação nessa casa. Quem está entendendo? O arrependimento vem na frente de novo. Onde é que você precisa se arrepender, meu querido?
Não precisa me contar. Conta para o Espírito Santo. Ele está aqui para você, especialmente para você, hoje. O dia de você encontrar aquilo que você está tanto buscando. O dia de você olhar e se humilhar para o Senhor e dizer, eu me arrependo, Senhor. Hoje é o dia de nós celebrarmos esse presente de Deus para a humanidade que se chama arrependimento. Glória a Deus. Levanta as mãos para cima assim. Repita comigo assim, Senhor, eu me arrependo por todas as vezes que através de mim o teu Espírito não pôde trabalhar. Senhor, eu atrapalhei o teu Espírito Santo. Eu estou arrependido. Senhor Jesus, perdoa, Senhor. E vem, Senhor, e vem trazer salvação. Não é só para mim que eu quero, é para minha casa, é para minha família, é para os meus. E também, Senhor, me dá confiança. Eu não sou qualquer um. Eu saí daquele lugar difícil e às vezes eu esqueço. Mas hoje o Senhor me fez lembrar que o Senhor é na minha vida e que eu vou vencer sim, e que tudo que acontece na minha vida é o Senhor quem faz. Aleluia, glória a Deus. Eu vou pular para outra parte. Meu querido, o terceiro tópico, e é para encerrar, nós lemos em Lucas 15, 17, que haveria alegria no céu. O terceiro tópico, ele fala do quanto Deus se alegra com o arrependimento. O arrependimento, se ele fosse comum, irmãos, mas ele não é. Deus um dia está lá, um dia como hoje, na presença dos anjos, e os anjos santo. Quem sabe Deus está lá, só observando o Espírito Santo trabalhando na terra. E aí com pouco vem uma pessoa e se arrepende. Sabe o que Deus faz? Lucas 15, 10. Eu lhes digo que da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagina Deus lá no trono, santidade pura, adoração, aquele negócio. De repente vem um vento de alegria. E Deus começa, e o vento vem, e Deus começa a se alegrar. É o pecador que se arrepende. Irmãos, o dia que você se arrependeu, e cada dia que você se arrepende, o Senhor se alegra. Eu quero falar uma coisa aqui muito triste. O inimigo do arrependimento. Isso não está ali, veio aqui agora. O orgulho. Pessoa orgulhosa. Não tem coragem de se arrepender. O meu pai, ele era muito orgulhoso. O meu pai, ele errava às vezes. Ele ia falar que ele errou meses depois. E tem um hino que fala, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar. Tem como mergulhar orgulhoso, irmão? O Espírito Santo, para trabalhar, é necessário arrepender. E o inimigo do arrependimento é o orgulho. Se você deixar o orgulho dominar seu coração, deixa eu te dizer aqui uma tristeza. O Espírito Santo não trabalha através de você. Não tem como.
Jesus foi um exemplo de humildade. Ele lavou os pés dos discípulos. E Pedro ainda ia, os discípulos queriam, não, mas eu é que tenho que lavar. Pedro, se eu não fizer isso, se eu não aceitar, você não tem parte comigo. Deixa eu te dizer, pessoa orgulhosa não tem parte com o Senhor. O orgulho não faz parte do nosso povo. O orgulho não faz parte do corpo de Cristo. O que faz parte do corpo de Cristo é a humildade, é o arrependimento. É Ele que é a porta para o Espírito Santo trabalhar em você. Amém? Amados, e para explicar um pouco dessa alegria, eu vou meditar em uma parábola rápida e eu vou encerrar. É só até aqui. É uma mensagem rápida. A Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 15, acerca de um jovem que pediu toda a sua parte da herança para o seu pai. E eu vou abreviar porque é muito conhecida essa história. E a Bíblia conta que esse jovem, ele chegou perto do pai e falou: pai, me dá a parte da herança porque eu quero sair daqui, eu quero outras coisas. E o pai, muito prudente, com muita tristeza, vai lá e dá a sua parte da herança e o filho sai. E faz todas as coisas de errado. E eu não vou entrar nesse mérito, eu quero entrar no mérito de quando ele volta. E de repente, um belo dia, ele está lá, trabalhando, numa pobreza miserável, no orgulho, faltando comida. E a Bíblia vai dizer que ele olha e ele vai tratar de porcos, e ele chega a desejar a própria comida dos porcos. Imagina aí, o que faz uma pessoa orgulhosa? Morar com meu pai não está bom. Onde eu tenho tudo não está bom. Eu quero outras coisas, eu quero ir para outro lugar, eu quero ser alguém diferente. Vocês estão entendendo o que o orgulho faz? O orgulho faz você viver na miséria. E aí ele sai e começa a passar por aquela dificuldade, por aqueles problemas, e de uma hora para outra ele fala assim: cara, o arrependimento é tremendo, irmão. Ele olha e fala assim: se eu for para a casa do meu pai, pelo menos comida eu vou ter. Porque meu pai é um homem honrado, ele trata bem os funcionários assim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tira o orgulho de perto de você. Volta para a casa do pai. Volta, sabe por quê? Porque quando ele sai, quando ele volta, no caminho, à frente dele, o arrependimento já está trabalhando. No momento em que o arrependimento brotou na mente dele, no coração dele, na alma dele, o universo que prepara o caminho para o Senhor já estava indo na frente. E aí o que acontece? Ele está indo embora. De longe, a Bíblia diz que o pai dele avistou ele. Quando o pai dele avistou ele, o arrependimento já tinha chegado lá. Ele olhou e falou: meu filho, meu filho voltou, aleluia. Meu filho voltou para casa. Meu filho está chegando. Meu filho voltou. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o pai tira o anel do dedo dele e põe no dedo do filho. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você está celebrando? Eu não estou sentindo, vocês não estão celebrando. É para celebrar. Não é comum essa mensagem. É para você se alegrar e sair daqui cheio. Amanhã você vai enfrentar todas as coisas, porque vai saber que Deus falou com você hoje. Pode vir aqui, pode vir. Eu vou encerrar a mensagem. A mensagem é curta, é objetiva. Pode vir, vem. Vem acreditando que o Pai te chamou para o arrependimento. Vem acreditando que o Pai vai pôr um anel no seu dedo. Vem acreditando que um encontro foi marcado. Aleluia, Jesus. Aleluias. Irmãos, pelo amor de Deus, celebra. Pelo amor de Deus, se alegra. Não deixa de maneira nenhuma esse dia ser um dia comum, não. O dia não é comum. Essa é uma mensagem para os dias de hoje.
Presta bem atenção aqui, igreja. Olha para cá. O filho está diante do pai. O pai chama os funcionários. Para tudo. Para tudo que vocês estão fazendo aí agora. Imagina, irmão, quantos funcionários aquele homem tinha. E chega todo mundo diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. O Senhor vai parar tudo por sua causa. Aleluia. Vai parar a imigração. Vai parar a polícia. Vai parar o mundo espiritual. Mas somente se você arrepender. Se o orgulho cair por terra aqui hoje. Se houver arrependimento aqui, o Senhor vai parar tudo. E aí a Bíblia vai dizer que ele gritou para os funcionários e disse assim: para tudo. Eu acredito que ele chamou o gerente da fazenda e falou assim: olha, vá lá e mata um boi gordo. Eu vou dar uma festa. Quando Jesus... Você sabe por que eu acredito que Jesus estava falando de Deus nesse momento, pastor? Sabe por quê? Porque foi o próprio Cristo que contou essas palavras. E antes dele contar, deixa eu te dizer uma coisa. Essa parábola está no mesmo capítulo que eu li da alegria no céu. Jesus, ele estava... Porque tem uma certa feita que Jesus fala assim: se eu falo de coisas terrenas, vocês não entendem. Se eu falar das do céu. Ou seja, Jesus, ele encontrava palavras humanas para descrever o céu. E essa parábola que ele conta, ele está falando de Deus. Que Deus há de colocar um anel no nosso dedo. Que Deus há de parar o universo por nossa causa. Que Deus há de matar um boi para comemorar e dar uma festa. E você trata esse dia comum. Não é comum. É um dia especial. Chega mais perto, está muito longe, está espalhado. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus, meu clamor. Obrigado, Senhor, mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha acolher, minha herança. Se humilha, se humilha. Se você se humilhar, eu tenho certeza. Se você se arrepender, eu tenho certeza. Se ninguém no mundo... Hoje é domingo à noite, teve vários cultos no mundo inteiro. Se igreja no mundo nenhuma tiver arrependimento, o Senhor vai fazer festa só para nós aqui hoje. Amém. Porque Deus vai falar assim: tem um povo que ainda não parou. O culto lá ainda não acabou. That's right. Diante do teu altar sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha acolher, minha herança. A fonte ainda não secou, ela está aberta. Da pedra ainda jorra água.
A pedra é Jesus. Dela ainda sai água viva. Quer o Espírito Santo? Arrependa-te. Quer os dons espirituais? Arrependa-te. Quer ser usado por Deus? Arrependa-te. Quer morar no céu? Quer receber salvação? Arrependa-te. Eu agradeço. Palavra do pastor. Esse lugar, tu és rei. John, fica aqui. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Obrigado, eu posso me entregar e entender. Oh, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus. Oh, justo tu és. Mas vale um dia no centro e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, me acolher, minha herança. John, queria que você orasse para o Senhor nos revelar qual a área específica de arrependimento que cada um de nós tem, porque é diferente para cada um. E eu queria testemunhar que ao chegar em casa do culto da manhã, o Senhor me deu uma área de arrependimento. E eu quero declarar nessa noite, nesse lugar, que eu vim para cá diferente, porque eu me arrependi às 2 da tarde. E enquanto nós cantávamos essa música, o Senhor falou comigo na letra da música. Ele falou: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, porque o que nos custa às vezes é dobrar, né? É quebrar o orgulho, custa, né? Admitir que está errado, admitir que é culpa nossa, admitir que é nós que estamos travando, é isso que custa. Então, se eu entregar o que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Kiro, aba, ata, sheha, ha, shukibadaba, sai. E sabe que tacabarobo. Sabe o que ele está falando? Tem orações que não têm sido respondidas porque ele não pode responder, porque nós não nos humilhamos. Aleluia! Porque ele é justo, ele só pode responder. Tu inclinarás os ouvidos ao meu clamor. Aleluia! Às vezes estamos clamando com sinceridade, clamando com o coração, mas não nos humilhamos, não nos arrependemos. Ele não pode responder. Aí, mais vale um dia no centro do teu querer. Ei, sabe o que ele falou para mim enquanto cantava a música? Que às vezes a gente gasta muitos meses da nossa vida tentando fazer a vontade de Deus fora do lugar. Quando na verdade vale mais um dia no centro. Aleluia! Aleluia. Bendito seja! Eu creio que a alegria que eu estou sentindo hoje é porque 12:00, 2 da tarde, eu voltei para o centro. Aleluia! Eu creio que quando o Espírito desceu aqui é por causa daquele arrependimento das 2 da tarde, das 2 horas da tarde. Ele vai na frente. Eu confessei, eu me arrependi, eu voltei para o centro. Mas vale um dia no centro do teu querer. Que toda a vida
sem jamais te conhecer. É o que ele está falando. Ele falou comigo na letra da música. Estava pregando para mim na letra da música. Falando, Bendito ele pregou para seja! mim. E ele falou, sem jamais me conhecer. Você canta, ora, prega, faz o que você quiser, jejua e não me conhece. Bendito seja o teu porque nome. está fora do centro. Bendito seja. Então você pode orar para Deus nos trazer de volta para o centro. Senhor Deus, te damos graça. Fecha os olhos. Fecha os olhos, fecha os olhos. Comece a clamar o Senhor. Comece a pedir ao Senhor, eu quero o centro. Senhor Deus, te damos graça nessa noite, porque verdadeiramente o Senhor nos trouxe a tua mensagem. Senhor Deus, em cada mente, Jesus, neste lugar, revela, Senhor, qual é a área. Calama serebecho. Coleba xereba que do sorebe canamase. Miribi cada soreba calabaço. Querabai cotoroboso que. Inimibi cotorobo sorebe que xerebe raça. O Espírito Santo está entrando nas mentes. Caraba choroboche querebe. Recebe a revelação aí. Caralho. Geraí Bodecaço. Recebe a revelação da graça. Recebe a revelação da graça. Caramba, chorobotobo sequerebe. Gerabai corobotototebase. Querai chorobotorobia cada soroboche. Querai chorebai kodorobo chorobo e querebe racé. Eu vejo uma linha diante do Senhor, carabaxê terebeço. E eu vejo uma fila enorme diante do Senhor, carabacê quente. Ao lado direito tem uma cerca, do outro lado tem outra, carabaxorobodoroboço. Esse é o centro. É o centro da vontade do Senhor. Existe uma fila. Revela, Senhor, a mente, Senhor, de cada um. Aquilo que necessita ser, Senhor, revelado, para que o teu povo se arrependa. Coroboche carabase. E coloca o teu povo na linha, Jesus. Coloca o teu povo nessa linha, como tu me mostraste, Senhor, nessa noite. Querebe sote querebe vasse. Suribi que camadaba. Odebolo sodoborre querebe face. Defenda o propósito do teu povo, Senhor. Defenda o propósito, Senhor, do Senhor na vida do teu povo. E leva o teu povo para o centro da tua vontade. Revelando qual área necessita se arrepender. E traz o teu povo, Senhor, para funcionar no teu corpo. O Senhor pediu para nós fazermos algo. Nós abrimos o centro, porque todos estamos no altar, mas o Senhor... Abre assim, por favor. O Senhor quer que alguém que entendeu qual é a área, não precisa falar para nós, mas venha aqui no centro, porque alguém encontrou a área, alguém que entendeu a sua área, alguém que sabe que você precisa vir, vem aí. Você que não entendeu, pede misericórdia, porque era para todo mundo estar no centro. Você que não entendeu aí, pede misericórdia. Fala para ele, como é que pode? Eu orei e não estou sabendo que área eu tenho que me arrepender. Pede misericórdia, você que não entendeu. Pai, recebe a confissão de todo aquele que entendeu qual a área que precisa arrependimento. Eu quero celebrar que você me mostrou a minha área hoje. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora, quem está aqui no altar, confessa para o Senhor, não precisa ninguém saber, mas você diz para Ele: Pai, eu vim me arrepender por aquela área. Eu vim me arrepender, eu vim confessar a sujeira, o pecado, a desobediência, a rebeldia, a dureza, o que quer que seja nessa área. Eu te confesso agora, eu me arrependo, eu declaro que eu volto atrás. Eu declaro que eu volto atrás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo. Continua orando, não para. Ora. Enquanto você ora, eu quero ler um versículo. Não para. Continua nesse mesmo espírito. Pedro estava pegando para aquela multidão. E a Bíblia vai dizer que ele disse assim: arrependei-vos. Seja revelado agora qual área. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha no teu povo. Arrependei-vos. É a tua palavra, Jesus. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos seus pecados. Tem pecado sendo perdoado? Tem pessoas saindo aqui sem culpa porque foi justificada no sangue do Cordeiro. O mundo espiritual não tem mais poder. O mundo das trevas não tem poder sobre você. Calabacei, urubu. E por último, recebereis. Calabacei, urubu, cudivá. Os que estão se arrependendo. Os que estão se arrependendo estão sendo perdoados. E por último, arrependa-te a última vez, e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo aí agora, o que traz a paz em meio à tribulação. Opera, Senhor, opera, Espírito Santo, no meio do teu povo, em nome de Jesus. Fica aqui, amado, o Senhor está nesse lugar poderosamente. Vamos terminar, mas antes, vamos terminar da seguinte maneira. O Senhor, Ele fez desse culto uma oportunidade maravilhosa. Obrigada, Jesus. Maravilhosa para Ele, para nos trazer para o arrependimento. Nós não podemos perder a oportunidade de hoje. Aleluia! Ela é uma oportunidade maravilhosa. Mas eu quero que você escute o que Deus falou comigo. Aleluia, Jesus. Se prepare. Que Deus acabou de falar comigo. Sabe o que Ele falou comigo? Ei, vocês não terminaram o jejum? Sim, papai. Presta atenção. Vocês não terminaram o jejum? O Senhor falou assim: vocês terminaram o jejum para ouvir essa palavra. Aleluia.